escolhi o teste errado. Nossa, dê uma olhada nesse título. Coloquei esse título de propósito, para você entender que você pode errar no teste. Será? Será que você tem isso? Qual o seu medo? Eu já ouvi gente falando, nossa Isabel, eu tenho tanto medo de errar na escolha do teste. Você tem medo de errar no teste? Na escolha dos testes que você vai fazer na sua avaliação? Então vamos lá, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer como que você vai fazer para não errar na escolha dos testes. Vem comigo no vídeo que eu vou te explicar. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Eu sou mentora, supervisora e consultora de carreira de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu tô aqui nesse canal exclusivamente, gratuitamente, para te dizer que tudo que você fizer, você pode contar comigo aqui nesse canal. Pode comentar, pode curtir, pode se inscrever, que eu tô aceitando. Vamos subir esse canal, vamos colocar esse canal lá em cima, porque eu falo abertamente, objetivamente com você que quer ter uma carreira de sucesso. Uma carreira que começa de maneira eficiente. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer. Alguns profissionais, eu vou dizer pra você aqui, que alguns profissionais chegam pra mim, assim, como eu faço mentoria, consultoria, e aí diz, Isabel, eu só tenho medo de uma coisa, de escolher o teste errado. Tô lá na minha avaliação e eu tenho muito medo. Coloca aí nos comentários se você tem esse medo. Antes de eu te explicar, antes de eu te falar sobre esse assunto, coloca aí no comentário. Isabel, eu tenho medo de escolher o teste errado. Eu tenho medo. Pronto, coloca isso aí. Não tem problema nenhum de você colocar, porque eu vou ver que você também é uma dessas pessoas que tem medo, né? Eu teria medo também no começo. Eu tive vários medos no começo. Tive que ter medos. A gente tem medo de tudo, mas a gente vai com medo mesmo. Então vamos lá. Como não errar no teste? Você pode errar, por que não? Pode. No começo, a gente precisa errar para poder aprender. A gente pode errar para poder acertar. Você não vai acertar de cara, não vai acertar de começo. Nada que a gente faça, você vai fazer logo de cara e acertar logo de cara, não. Não pense que você não vai errar, porque uma hora você erra. E é errando que você aprende. Ah, eu errei nisso aqui, aí você não erra mais. Você aprendeu aquilo ali. Então, assim, eu errei várias vezes. Eu tô aqui hoje, eu tenho mais de 15 anos de carreira, mas eu já errei. Ah, meu Deus do céu, se eu não tivesse errado, eu não tinha aprendido. Então, eu não estaria aqui se eu não tivesse errado. Porque a gente erra e acerta, erra e acerta. Agora, com o tempo, com a experiência, você vai errando menos. Então, por isso que eu tô te trazendo aqui esse assunto, porque eu vou te ensinar a fazer isso, a escolher o teste, os testes, você pode até errar, mas com essa minha orientação, vai ser mais difícil você errar. Você pode ter uma melhor assertividade na escolha dos testes que você vai fazer na sua avaliação. Então, vamos lá. Para começo, quando você faz a sua avaliação, você vai fazer a anamnese, depois você vai fazer a avaliação com as sessões. Como é que você vai escolher o teste correto para esse tipo de avaliação? Primeiro eu vou te dar o básico do que é a avaliação. A avaliação quando o paciente chega para você, quando a família chega, ela vem com uma queixa. A queixa é a dificuldade que o paciente está tendo em aprender algo. Então, significa o quê? Resumindo, significa que aquele paciente não desenvolveu habilidades suficientes para aprender tal coisa. Se ele não desenvolveu a habilidade para aprender a matemática, se ele não desenvolveu a habilidade para aprender a linguagem, se ele não escreve, se ele não consegue copiar, se a letra dele é ruim, se ele não consegue se concentrar na atividade, se ele não tem atenção, todas essas questões são habilidades que o paciente não adquiriu ainda. Então você vai ter que descobrir quais habilidades que ele não conseguiu desenvolver para fazer aquelas aprendizagens. Então é isso que você vai fazer. Primeiro você vai na anamnese, você vai conversar com a família para você rastrear e observar e anotar o que a família trouxe para você em relação a parte, principalmente a questão familiar, como é que ele se comporta em casa, na família, na escola, o que é que ele traz de bagagem, porque a anamnese é isso, é a história de vida daquele paciente. Então você vai trazer para a sua avaliação, para o seu entendimento, você vai pegar
informações da anamnese. Para quê? Para poder juntar e dizer, pronto, qual é o teste que eu vou utilizar para descobrir qual habilidade que ele não desenvolveu. Aí, na primeira sessão, você vai fazer a EOCA, que eu já falei da EOCA, ou você vai fazer uma atividade lúdica, que é a primeira sessão de atividade lúdica com o paciente, para também descobrir se aquela queixa e aquela história de vida, o que você descobriu na escola de vida, ela se encaixa no que você está fazendo na primeira sessão, que é a atividade lúdica. Pode ser EOCA e pode ser uma atividade lúdica. Eu falo de EOCA porque geralmente é o que a gente faz, que é o que eu faço. Mas pode ser uma atividade, se você não quiser fazer a EOCA, você faz uma atividade lúdica, para descobrir qual é o aprendizado daquela criança, daquele paciente. E aí, como é que você vai fazer? A nossa avaliação precisa ter a questão da avaliação das funções executivas. Quais são as funções executivas? Aí, você vai avaliar as funções executivas. Dentro das funções executivas, existe o seguinte. Eu anotei aqui para ficar mais fácil de você entender, porque aí eu vou falando e vou explicando, tá certo? Então vamos lá. Quais são as funções, principais funções executivas? São 3. Eu já coloquei vídeo aqui no canal falando das funções executivas, parte 1. Ainda vai sair a parte 2. Acho que depois desse vídeo vai sair a parte 2. Eu vou falar mais de funções executivas. Por quê? Porque o profissional precisa, o terapeuta da aprendizagem precisa avaliar as funções executivas. Então eu vou falar mais sobre funções executivas. Mas já tem um vídeo aí, eu vou até colocar aqui na descrição para você assistir. Tá bom? Se eu não colocar no final do vídeo, eu coloco na descrição. Então vamos lá, as principais funções executivas são a autocontrole, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. O que é o autocontrole? O autocontrole significa que o controle inibitório, controle de atitudes, de ações, é o controle que você tem nas atividades. Então, é a capacidade de resistir a uma tentação para poder fazer aquilo que é certo. Então, assim, você está numa atividade, você quer fazer uma coisa, mas o controle inibitório, você está controlando seu impulso, o impulso instinto, o instinto de você fazer uma coisa, você tem o controle. Então, essa criança, esse adolescente, esse paciente precisa ele tem que saber se ele tem esse controle inibitório, né? Isso é uma capacidade, é uma habilidade das funções executivas. Memória de trabalho. Você precisa da memória de trabalho. A memória de trabalho é a memória que você precisa de imediato, é a memória de curto prazo, é a memória que você precisa para atividades, para fazer tudo no seu dia a dia. Então, é a capacidade de manter as informações na mente. As informações na mente, onde elas podem ser manipuladas. A informação está na mente e você pode manipular aquelas informações. Essa habilidade é necessária para realizar tarefas cognitivas, tais como estabelecer uma relação entre dois assuntos, fazer cálculos apenas com a mente e estabelecer uma ordem de prioridade entre várias tarefas. Significa o quê? Que você já tem algo na sua memória, que você tem que manipular aquelas informações para poder trabalhar na tarefa que você vai fazer. São as experiências que você tem e ficaram lá na memória, ok? Flexibilidade cognitiva, o que é? É a capacidade de usar o pensamento crítico e ajustes flexíveis. Significa o quê? Que você precisa de flexibilidade cognitiva e comportamental. O que é a flexibilidade? É você se adaptar a situações. Se isso aqui não deu certo, você tem a capacidade, a habilidade de mudar aquele caminho para outra coisa. Ah, não deu certo essa estratégia? Eu vou fazer essa outra estratégia. Se esse caminho aqui não deu certo, eu vou para esse caminho aqui. Você tem que ter essa flexibilidade. É a variedade, a variação no pensamento cognitivo. Então, quem não tem flexibilidade cognitiva é aquela pessoa que foca numa coisa e se não deu certo, ela não sai dali. Ela não resolve de outra forma. Ela não tem a capacidade de elaborar outro caminho, outra estratégia, outra coisa para fazer. Ela fica focada naquilo ali. Aí só faz aquilo. Né? Aí isso é questão de flexibilidade cognitiva. Ok? Existem outras habilidades que você precisa avaliar se for o caso. Dependendo do que eu já falei, né? Da queixa, da anamnese e da primeira sessão. Então, você vai prestar atenção aí vai ser, as funções executivas também tem a questão da atenção, percepção, a memória de trabalho, que eu já falei, o controle, que é o controle inibitório, ideação, planificação e antecipação, flexibilidade, que eu falei, metacognição, decisão e execução. Em relação às funções executivas, você precisa entender quais são as funções executivas para poder avaliar e procurar um teste que seja específico. Mas você precisa ver pela idade. Existem testes pela idade. Então, a criança tem 5 anos, você vai ter um teste
de atenção pela idade da criança, de acordo com a idade. Você vai lá e escolhe esse teste. O teste tem que ser exatamente a habilidade que você precisa avaliar. É isso. O teste é exatamente a habilidade. O que é a habilidade? Atenção, concentração, tudo que eu já falei é uma habilidade para a aprendizagem. Então, deixando mais enxuta a história. Você precisa escolher um teste que avalie a habilidade dentro das funções executivas que você precisa avaliar, ok? Então é isso. Se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode colocar nos comentários, tá bom? A melhor forma de você escolher o teste é isso, sabendo quais são as funções executivas e estudando cada uma delas, o que é que faz e como é que elas funcionam na mente da criança. Na mente, na nossa mente, a mente humana, né? Aí você sabendo isso, você vai saber que aquela habilidade precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. Mas primeiro você vai testar se é aquilo ali mesmo. Às vezes não é aquela atenção, já é outra coisa. Aí de repente a pessoa, vem aí ela não consegue se concentrar em nada, criança. Então você faz um teste de concentração de acordo com a idade, aí no meio das sessões você descobre que também ela não tem atenção. Aí você faz um teste de atenção de acordo com a idade. Aí você vai, mas para isso você tem que conhecer a fundo, tem que conhecer tudo. O que são as funções executivas e como é que elas funcionam. Assim você consegue entender e escolher o teste da melhor forma, tá certo? Então é isso, e agora eu vou te pedir o quê? Um like. Peço um like pra você, peço que você comente, que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá certo? Então é isso, por hoje, ó, se inscreve no canal, toca nas notificações, lembra, toca nas notificações, esse sininho que tá aí, porque toda semana tem vídeo por aqui, tá certo? Então um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.